Esta semana, o Senado vota as medidas provisórias que tratam do ajuste fiscal promovido pelo governo. Para tratar deste e de outros assuntos, vamos receber hoje a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, que foi ministra da Casa Civil no primeiro governo da presidente Dilma Rousseff. E comigo está aqui o jornalista Lúcio Vaz, que é editor de política do Fato Online. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui. E se a medida não passar, o governo tem um plano B? Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês no Fato Online, cumprimentá-la, a Iva também ao Lúcio. Eu tenho certeza absoluta de que a medida passa. Nós temos críticas, temos divergências, mas já vivemos momentos mais duros em relação a esse ajuste quando do início dele, onde as críticas eram mais firmes, mais duras, e não tinha tido ainda nenhuma negociação com o governo. Acho que o governo foi bastante ponderado, fez negociações, amenizou alguns impactos da medida, e isso com certeza tem reflexo no Congresso. E penso que uma das medidas importantes, principalmente que dialoga com a base do PT, que tem algumas pessoas questionando, alguns setores questionando, é a medida que a presidenta soltou na sexta-feira, de tributação ao lucro dos bancos. Então, acho que isso também ajuda muito na votação amanhã da 665. Mas isso não foi o inverso? Ela não podia ter começado pelos bancos e depois ser taxada, tratada a questão dos trabalhadores? Não, poderia, mas você não pode esquecer que ela aumentou o IOF. Foi uma das primeiras medidas, aumento do imposto sobre operações financeiras. Então, não foi uma questão só dos trabalhadores. Depois tem uma medida provisória também discutindo a tributação em cima das empresas, da folha, que foi uma desoneração grande, voltou para o faturamento, agora tem um ajuste sobre a questão do faturamento. Mas plano B o governo não tem? Não, teve um corte agora de 69 bilhões, e eu não acredito que vai precisar de plano B. Eu acho que o país está consciente disso, o Congresso também, não vai faltar na ação. Senadora, na semana passada, final da semana, o senador Jucá, que já foi líder de governo, afirmou o seguinte, que o governo errou na negociação. Se tivesse negociado antes, teria sido mais fácil. Depois que colocou o pacote pronto, que foi conversar, e aí descobriu que havia dissidência, inclusive dentro do próprio partido. A senhora acha que houve uma falha nessa negociação ou foi outra coisa? Pode até ser, Lúcio, tinha que tomar as medidas e foi encaminhada, mas como as medidas não passariam a ter validade imediata, porque essas duas MPs tiveram uma situação diferenciada. Elas foram editadas em novembro, se eu não me engano, mas a data de validade delas começou em março e não em novembro. Então, acho que o governo raciocinou que apresentaria a proposta e teria um tempo de discussão. E elas foram muito debatidas pela imprensa, pelos setores do partido, pelos movimentos sociais, pela oposição. E o governo sempre foi muito democrático nesse debate. Acolheu sugestões, fez articulações com o Congresso, com os movimentos sindicais. E assim, eu até fiz um pronunciamento no dia da votação da 665, eu não entendo que ela retira direito de trabalhador. Não entendo. Quer dizer, nós vamos continuar com o seguro-desemprego, vamos continuar com o abono salarial, vamos continuar com a pensão por morte. Ela faz uma adequação. Vocês têm de convir que nós tínhamos uma legislação que estimulava muito a rotatividade da mão de obra no mercado de trabalho. Como que a gente pode justificar, tendo um índice de desemprego dos mais baixos da história, ter um desembolso de mais de 50 bilhões de reais ano com seguro-desemprego e abono salarial? Alguma coisa estava errada. É culpa dos trabalhadores? Não é. Culpa dos empregadores? Não é. Então, tinha uma legislação que incentivava. Não é 18 meses que tem que ficar para ter o primeiro direito ao primeiro seguro-desemprego, então vai ser 12. Acho que chegamos a um bom termo. Então, eu não vejo essa discussão como uma discussão de retirada de direitos dos trabalhadores. Eu acho que tem até alguns setores do nosso próprio partido que avançam nisso e que não correspondem à realidade dos fatos. E sobre essa dissidência no próprio partido, como que a senhora vê isso? Alguém que é do governo, o governo está precisando, está pedindo um apoio, inclusive de setores mais independentes, e o partido vem, alguns senadores, e negam o apoio e se manifestam publicamente contra aquilo que o governo está pedindo. Como a senhora vê esse comportamento? Olha, com todo o respeito que eu tenho aos meus colegas senadores que fizeram isso, mas eu vejo isso de forma muito ruim.
acho que até decorrência de um momento de dificuldades que o PT vive, né, politicamente, um momento que não tem sido fácil para o partido, mas acho muito ruim, porque fragiliza aquilo que nós queremos construir. Quando o presidente Lula assumiu, em 2003, e eu estava no governo de transição, eu lembro que foi feito um ajuste muito mais duro na economia brasileira. Acho que você também lembra disso, acompanhou bastante a equipe de transição. Nós subimos os juros na casa de 25%, aumentamos o primário, foi um primário muito maior que o presidente Fernando Henrique estava fazendo anteriormente. Foi um corte grande também nas contas públicas. E teve muita crítica, né? Muito menor do que essas, mas tiveram muitas críticas, inclusive de setores mais à esquerda, que acabaram deixando o partido depois, por conta até do ajuste da Previdência, que nós também fizemos na época. Mas aquilo foi essencial para que a gente estivesse aqui agora, né? Foi essencial para que a gente tivesse o Bolsa Família, foi essencial para que a gente tivesse um salário mínimo de mais de $200, para a gente aumentar a renda, para fazer os programas sociais, para ter investimento. Então, nós estamos num momento em que exige que a gente faça alguns ajustes. Não tem como retomar o desenvolvimento se as suas contas fiscais estiverem em bagunça, Quer dizer, né, ou estiverem desequilibradas. Então, precisa tomar. E agora, está tendo cuidado de não mexer naquilo que é essencial. Agora, a senhora acha que essa crise toda é em função da crise do governo, da política, da crise de credibilidade da presidente Dilma? Não, eu não vejo que é uma questão da crise. Primeiro assim, eu não vejo que nós temos uma crise econômica. Tá? Quero deixar isso A senhora acha que claro. não estamos vivendo Eu uma acho que crise nós econômica? temos uma dificuldade econômica vivida no país. Crise eu já vi quando nós tínhamos inflação de 80%, desemprego na faixa dos 14%, devíamos ao Fundo Monetário Internacional, não tínhamos reservas internacionais, aquilo era crise. Qualquer coisa desestabilizava. Hoje a gente tem sim uma dificuldade econômica, estamos passando por um momento difícil, né, onde a gente pode ter um aumento do desemprego que é ruim, mas jamais vai chegar aos 14%, 15% que esse país já teve. Podemos ter uma diminuição no crescimento de renda, mas não uma redução a patamares que era. Então, assim, preciso deixar claro isso. Então, nós temos uma dificuldade econômica e as medidas estão sendo tomadas. E só não está pior a situação econômica porque durante os primeiros anos do governo da presidenta Dilma, ela tomou medidas para proteger emprego e renda. Investiu muito em programas sociais, reduziu taxa de juros. E a que a senhora atribui essa dificuldade econômica? Muito pela questão internacional, né? O país não é um país isolado. Os nossos principais parceiros comerciais entraram em crise. A Europa está começando a dar respostas agora, e mesmo assim ainda com dificuldade. Os americanos também, a China também. Quer dizer, nossas exportações caíram, tivemos problema cambial. Isso tudo é relação com a relação internacional. Então, no momento mais crítico da crise internacional, que foi 2008, 10, 11, 12, no momento mais que nós seguramos muito a situação aqui dentro. Nós não tivemos desemprego, nós não tivemos redução de renda, nós mantivemos os programas sociais, juros muito baratos para incentivar não só o consumo, mas principalmente o investimento. É óbvio que o teu orçamento e a tua situação financeira tem um limite. Então chegou agora no momento em que nós precisamos dividir um pouco essa conta para tentar equilibrar. Mas nem de perto é a crise que era. Se nós tomássemos essas medidas naquele momento, a situação seria muito pior hoje. Senadora, um outro assunto agora que tem incomodado bastante o partido, questão da Petrobras, da Operação Lava Jato, né? Vários parlamentares, inclusive a senhora, foram citados na investigação, com supostas doações de campanha que seriam, na verdade, de propina e não doações. Sobre a senhora, o que a senhora tem a dizer sobre essa acusação? Primeiro, eu já me manifestei, Lúcio, né? Disse de forma muito clara que eu não recebi dinheiro desse doleiro, não o conheço, assim como não conheço o Paulo Roberto, que é o diretor da Petrobras. Tudo que eu recebi está na minha conta, na minha prestação de contas. Eu falei com os empreiteiros, com as empresas, fiz já o meu depoimento na Polícia Federal, relatei isso, falei com quem eu falei, como que foi, como que se deram as doações. E agora, na sexta-feira, uma das pessoas que estava arrolada para se pronunciar no meu inquérito, né? Está presa, inclusive, que é uma das pessoas que entregava o dinheiro para o Alberto Youssef. Ele teria disse no seu depoimento que essa pessoa que fez a entrega para a minha campanha, para uma pessoa que passou a minha campanha. Ele, que é o Ângulo, Rafael Ângulo, ele deu a declaração dizendo que nunca fez entrega para a minha campanha, que não me conhece, não conhece o Paulo e que desconhece esse fato. Já tinha havido uma contradição. O Alberto Youssef disse que o pedido veio
do Paulo Roberto em razão do Paulo Bernardo. Aí o Paulo Roberto disse não, o pedido veio do Youssef dizendo que o Paulo Bernardo tinha pedido. Então, assim, é uma situação muito ruim. Eu não sou contra a investigação, eu acho que se teu nome está citado, você está citada, tem que investigar, até porque você esclarece os fatos. Então, tudo tem que ser investigado. Mas a gente tem que ter responsabilidade, porque você coloca o nome das pessoas numa situação de denúncia, depois isso não é verdade, para recuperar é um tempo muito longo, né? A destruição é fácil, mas a recuperação é difícil. Senadora, eu agradeço muito a sua participação aqui, mas infelizmente a nossa conversa de fato está acabando agora. A gente agradece muito a sua presença aqui no nosso estúdio móvel. Muito obrigada, Lúcio, e até a próxima conversa. Boa.